Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula que é sobre tipos de leitos e arrumação de cama, só que por ser uma aula muito extensa, nós iremos dividir em duas partes, tá? Então, os tipos de leito, né? O leito, ele é definido como um objeto móvel que se deita para repousar ou dormir. Então, quando a gente fala em leito, é aquilo em que o paciente vai ficar deitado, que ele vai repousar, né? Então, os clientes gravemente doentes, eles permanecem no leito por um tempo maior, né? Se eles precisam de um tempo de internação maior, consequentemente, eles vão precisar de um leito, né? Então, o leito, ele é muito utilizado pelos clientes hospitalizados, sendo assim idealizado para o conforto, segurança e adaptação às diversas posições. Lembram que eu passei para vocês sobre uma pesquisa sobre posições? Então, aqui nesse momento, durante essa aula, eu vou estar falando para vocês sobre algumas dessas posições, né, principalmente aquelas posições no leito, tá? Então, o leito ele vai ser utilizado por esse paciente hospitalizado, né, para a gente proporcionar conforto para ele, né, para que ele possa deitar, para que ele possa repousar, dormir. E as diferentes posições no leito, elas vão promover conforto do paciente, vão minimizar os sintomas, vão ajudar a expansão pulmonar, melhoram o acesso durante determinados procedimentos, controle eletrônico incorporados na luz de chamada, pé de leito, como assim? As posições, né, elas vão ser para proporcionar o conforto para o paciente. Muitas das vezes o paciente diz: "Ah, eu estou com uma dor do meu lado esquerdo", então ele precisa ser reposicionado, né, precisa ser colocado para o lado direito. Além disso, nós precisamos fazer a mudança de posição do paciente no leito, principalmente aquele paciente que ele fica, hospitalizado por um tempo muito grande no hospital, né, para que ele não venha a ter a lesão por pressão. Então, a gente precisa reposicionar esse paciente a cada 3 horas, para ele não ter essa lesão por pressão. A lesão por pressão é quando o paciente ele fica muito tempo no leito, com contato, né, da pele com o leito, então isso começa a esquentar, né, a proliferar bactérias, fungos, consequentemente isso vai ter aí o aparecimento da lesão por pressão. Tá, então, para minimizar esse risco, nós precisamos fazer o reposicionamento do paciente, que é a mudança de posição, tá? Ou também chamada de mudança de decúbito, que é justamente para prevenir essa lesão por pressão, tá? Minimizar sintomas, paciente que ele tá, é, por exemplo, agora que nós estamos vivendo o tempo de Covid, né? Então, a gente precisa posicionar o paciente de uma forma em que ele se sinta mais confortável, que tenha a expansão pulmonar, que ele consiga respirar adequadamente, né? Então, nós precisamos fazer essa mudança de posição, tá? Eu quero até que vocês pesquisem sobre isso também, sobre a posição de prona, que ela é muito utilizada em pacientes que estavam hospitalizados por Covid na UTI, tá? Então, nós precisamos colocar o paciente de prona. Com relação ao aspecto de segurança, né, o leito, ele precisa ter trava nas rodas para que não se movimente, né, quando estiver posicionado em um local, somente quando a gente quiser realmente movimentar para um lado, para algum lugar, e a gente destrava, mas em geral precisa estar travado. Precisa ter grade nas laterais, né, para evitar a queda do paciente. Sobre a segurança do paciente, isso está no protocolo de segurança do paciente, que é a prevenção de quedas, tá? O paciente ele está muito suscetível a ter queda do leito, e isso pode agravar o quadro de saúde dele. Então, para prevenir, nós temos as grades nas laterais, precisa ter, tá? Cabeceiras elevadas que se movimentem. Aqui nessa imagem, olha aqui, a gente consegue movimentar com controle. Aqui ainda não é uma realidade do nosso estado ter controle, né? Geralmente tem uma rodinha bem aqui que a gente movimenta para cima, para baixo, tá? E tem também esses leitos que ele já tem controle, né? Não sei se tem no particular aqui no nosso estado, mas no público não tem. Que é para a gente
possibilitar fazer essa elevação da cabeceira, 45 graus, 90 graus, tá? Só apagar aqui. Então, bora lá. As posições comuns no leito, nós temos a posição de Fowler, onde o paciente ele fica com a cabeceira do leito elevada de um ângulo até 45 graus ou mais, só levantar um pouquinho, que é a posição semi-sentada, posição de Fowler, sempre que vocês ouvirem falar. Lembre-se que a partir de agora, a partir dessa matéria, vocês irão precisar, né, fazer os relatórios, tudo que vocês forem anotar é com termos técnicos. Então, o paciente, como que ele está posicionado? Ele está na posição de Fowler, tá? Que é a posição semi-sentada, com a parte dos pés do leito também podem estar um pouquinho elevado, tá? E é utilizada enquanto o paciente ele está se alimentando, durante a inserção de sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica é quando faz a inserção de uma sonda pela cavidade do nariz, tá? Até chegar à mucosa gástrica. Significa que ele faz a alimentação por sonda. Então, sempre que vocês ouvirem falar sonda naso, é porque é pelo nariz. Orogástrica é pela boca, tá? Ou também quando vai fazer a aspiração nasotraqueal. A aspiração é quando vai aspirar as secreções. Quem faz isso, enfermeiro e fisioterapeuta. Não é função do técnico de enfermagem fazer a aspiração e nem fazer a passagem de sonda, tá? A passagem de sonda é enfermeiro. Aspiração, enfermeiro e fisioterapeuta, tá? Que vai promover a expansão pulmonar, tá? Então, paciente que necessita fazer a expansão pulmonar, que precisa se alimentar, colocar na posição de Fowler, tá? Essa posição aqui que tá na imagem. Cabeceira elevada no ângulo de 45 graus, tá? Pode ter uma elevação na perna também. Então, essa é a posição de Fowler. A posição de semi-Fowler tem a cabeceira do leito elevada até aproximadamente 30 graus, inclinações menores que na posição de Fowler. A parte dos pés do leito também pode estar elevada no joelho. Vai promover a expansão pulmonar, principalmente com os clientes assistidos por ventilador. Ventilador é quando está com ventilação mecânica invasiva, que está o quê? Entubado, tá? É utilizada quando os clientes recebem alimentação gástrica para reduzir regurgitação e o risco de aspiração. Aí é utilizada a posição do semi-Fowler, tá? A posição de Trendelenburg, toda a estrutura do leito ela é inclinada com a cabeceira do leito para baixo. Trendelenburg, o paciente ele fica com a parte dos pés mais elevadas do que a cabeça, tá? É utilizada para drenagem postural, facilita o retorno venoso nos clientes com perfusão periférica ruim. Como assim? Perfusão periférica ruim significa que ele está com má circulação sanguínea. Você toca nos pés desse paciente, pode ser um toque assim, e você verifica o retorno sanguíneo desse paciente. Quando você toca, você aperta, geralmente aquela região, ela vai ficar mais clara, né? Quando você solta, tende a vir a uma coloração vermelha, né? Que é a coloração, significa que é a circulação sanguínea que está voltando. Quando você aperta, se demorar mais que 3 segundos para ter esse retorno, significa que ele está com má perfusão periférica, que significa má circulação sanguínea. Então, se está com má circulação sanguínea, precisa colocar esse paciente nessa posição de Trendelenburg, justamente para facilitar esse retorno venoso, tá? A posição de Trendelenburg reversa, toda a estrutura do leito ela é inclinada com os pés do paciente para baixo, tá? Então, Trendelenburg, paciente ele fica com os pés para cima e a cabeça para baixo.
Posição Trendelenburg reverso, o paciente ele fica com a cabeça para cima e os pés para baixo, tá? Essa posição raramente ela é utilizada e geralmente quando ela é utilizada é para promover o esvaziamento gástrico e evitar o refluxo gástrico, né? Se ela fica nessa posição assim, consequentemente não vai ter o refluxo gástrico, tá? Não vai ter aí esse retorno gástrico pela boca. A posição horizontal ou decúbito dorsal, tá? Decúbito dorsal. Nessa posição, o peito para cima, tá? Toda a estrutura do leito ela fica em posição horizontal, em paralelo com o assoalho, posição horizontal. É utilizada para pacientes que têm lesões vertebrais ou em tração cervical, tração cervical. Vocês já viram aquele colar que coloca no paciente quando ele sofreu um acidente? Logo, o que que faz? O paciente sofreu um acidente, o que que a gente vai fazer? Colocar o colar cervical e colocar ele, né, na maca, justamente para evitar aí essa atração da coluna cervical para se movimentar, né? Então, o paciente que precisa aí, que está com tração cervical, que está com colar cervical, ele precisa ficar nessa posição horizontal, em decúbito dorsal, tá? É utilizada também em pacientes hipotensos. Lembra lá, paciente hipotenso, ele tá o quê? Pressão baixa, né? Pressão arterial baixa. Hipo, diminuição. Hiper, aumento, tá? Comumente os clientes preferem essa posição para dormir também, tá? Então, geralmente, essa posição é uma das mais utilizadas, que é a posição de decúbito dorsal. Com relação ao preparo do leito, tá? O leito ele deve estar sempre limpo, confortável para o paciente. As roupas do leito devem estar limpas, secas e sem dobraduras. Por que sem dobraduras? Se alguém de vocês já ficou hospitalizado, já viu que deve manter o mais liso possível os panos daquele leito, né? Tem um elástico, justamente para que não tenha essas dobraduras. Se tiver dobradura, o paciente ele fica internado muito tempo no hospital, aquelas dobraduras elas vão machucar a pele, vão lesionar, consequentemente vai ter a lesão por pressão. Vão facilitar mais ainda esse aparecimento da lesão por pressão. Alinhar as roupas durante o dia que estiverem frouxas ou dobradas, justamente por esse mesmo motivo, sempre deixar o mais liso possível. Sujou, né? O leito sujou, o pano do leito, já faz a troca, tá? Para evitar ter a proliferação de micro-organismos, de formiga, enfim, tá? Verificar as roupas da cama para partículas de alimento após as refeições e para umidade ou sujeira. Então, sempre fazer a verificação do leito. O paciente se alimentou no leito, verifica se ficou restos de alimento, se tá com umidade, se tá com sujeira já para fazer a troca, tá? Então, trocar qualquer roupa que fique molhada, molhou, já faz a troca da roupa do leito também. E nunca sacudir roupas sujas de cama. Ah, eu vou tirar, caiu uma sujeira aqui de alimento, resto de alimento que o paciente se alimentou. Eu vou tirar e vou sacudir. Nunca façam isso, tá? Mesmo porque, né, num hospital não é passado vassoura, se vocês observarem, é só passado pano justamente para evitar aí, né, essa disseminação de poeira, de sujeira, tá? Para evitar aí essa proliferação. Então, não pode sacudir. Não colocar roupas de cama sujas no chão, sempre colocar no hamper. Quando as roupas sujas, as roupas limpas tocarem o assoalho, você vai descartar de imediato e pegar outra. Ah, eu fui trocar a roupa do leito do paciente, eu deixei cair no chão. Você já não utiliza mais aquela roupa, você vai pegar outra que esteja limpa, tá? Sempre levar o leito até a altura apropriada antes de trocar as roupas de cama. Então, é levar numa altura em que você consiga trocar aquela roupa do leito sem prejudicar a sua posição, né? A sua coluna. Usar procedimentos de manuseio do cliente seguros e mecânica corporal adequada. Como eu falei para vocês, risco de queda
está no protocolo de segurança do paciente, que nós devemos ter muito cuidado para não deixar esse paciente cair do leito. Faz mais ou menos umas 3 semanas eu soube de um relato de um hospital particular aqui do nosso estado, de uma idosa que ela estava internada por um bom tempo nesse hospital, e ela é paciente com câncer, e ela recebeu alta. Isso que ela recebeu alta, né, foram colocar ela na maca para poder, né, ela ser liberada para casa, porque já era uma paciente idosa de 90 anos, que não consegue se locomover, que tem câncer, então precisa colocar ela na maca, né, para poder fazer o transporte dela. Nisso que foram colocar ela na maca, derrubaram ela no chão. E ela sofreu fratura no fêmur, sofreu fratura na coluna, né? Então, a paciente que já ia receber alta, né? Já ia para casa, precisou ficar internada novamente por conta disso. E já é uma paciente idosa de 90 anos, fora essas complicações que ela já tem, né? Que é o câncer. Então, nós devemos ter muito cuidado quando for fazer a troca de roupa do leito do paciente para aqueles pacientes que são acamados, que a gente não consegue, né, que eles não conseguem se locomover, então nós precisamos, eu vou ensinar a técnica correta para vocês, que nós precisamos movimentar esse paciente de forma correta no leito, tá? Então precisamos ter todo o cuidado com relação à segurança do paciente. Quando os clientes estiverem acamados no leito, organizar as atividades do preparo do leito para conservar tempo e energia. Eu vou ensinar a técnica correta para que vocês consigam fazer num tempo adequado e sem que vocês realizem muita força também, tá? Manter o conforto, a privacidade e segurança do cliente durante a arrumação do leito. Então, sempre proporcionar conforto e privacidade do paciente quando você for arrumar esse leito. Utilizar grades laterais para ajudar no posicionamento e mudança de posição, porque isso vai proporcionar segurança para o paciente também. Manter as luzes de chamada dentro do alcance do cliente. As luzes de chamada são os botões que ficam próximo do leito do paciente. Infelizmente, no público nós não temos, mas no particular nós temos isso, onde fica tipo uma campainha, onde o paciente ele toca, né? Se caso estiver acontecendo algo de errado, não estiver se sentindo bem, aí ele aperta nessa tecla já para você saber, né? Que são as luzes de chamada. Manter a posição adequada do leito e, quando possível, preparar o leito quando ele estiver desocupado. O paciente se levantou, foi no banheiro, enfim, né? Você já utiliza esse tempo para fazer essa preparação do leito. Pacientes que eles conseguem se locomover, né? Então, olha aqui uma imagem. Paciente que é acamado, ele fica dessa forma, né? Aqui nós temos o colchão, meio lençol de plástico. Esse lençol de plástico, ele é como se fosse um lençol impermeável, para evitar com que esse paciente ele faça xixi, né, e suje aí esse colchão. Nem sempre tem, ele é opcional também, nem sempre vai ter, tá? Meio lençol de algodão limpo, tá? Esse daqui já é o limpo, né? Meio lençol de algodão antigo, lençol de plástico antigo, lençol de baixo e capa de colchão antigo também, tá? Eu vou enviar um vídeo para vocês. Aqui parece um pouquinho complicado, né? Mas vou estar mostrando para vocês em um vídeo como que faz. Com relação às roupas de cama, é importante ter o suprimento adequado de roupas de cama. Então, geralmente, as unidades de saúde, elas fazem contrato, né, parceria com empresas terceirizadas para suprir essa necessidade das roupas de cama. A roupa de cama em excesso, ela cria obstáculos para o cuidado do paciente, então tem a quantidade adequada,
né, para você colocar aí nesse leito. Antes do preparo do leito, é essencial juntar as roupas de cama necessárias e os artigos pessoais do cliente. Sempre, antes de qualquer procedimento que você for fazer, sempre juntar tudo que você vai utilizar, para depois não precisar, esqueci de tal coisa, vou lá buscar, né? Isso acaba sendo desconfortável para o paciente, demora mais tempo, consome energia, né, do profissional. Então, sempre reunir todo o material que você vai necessitar antes. Quando os lençóis com elásticos não estão disponíveis, podem ser utilizados os lençóis comuns, tá? Que é aqueles lençóis sem elástico mesmo. As roupas de cama, elas são pressionadas e dobradas para evitar a disseminação de micro-organismo e para tornar mais fácil a arrumação do leito. Uma troca de roupa completa nem sempre é necessária. A troca de roupa completa é quando troca tudo. O elástico, o lençol, né, o impermeável. Então, nem sempre é necessário trocar tudo. Às vezes pode ser só aquele pano superficial, aquele que está em cima. Deve-se descartar adequadamente as roupas de cama para minimizar a disseminação da infecção. Quando o paciente recebe alta, todas as roupas de cama vão para a lavanderia e a camareira limpa o colchão e coloca uma nova roupa, tá? Então, nem sempre vai acontecer dessa forma. Às vezes é o técnico que realiza essa limpeza, tá? Então, nem sempre vai ter, o pessoal da limpeza vão estar fazendo essa desinfecção do colchão. Geralmente quem faz é o técnico também, né? O paciente recebeu alta, o técnico vai lá, retira todas as roupas do leito, passa aí, faz a higienização do leito, né? Com o colchão também, se não, dependendo muito do protocolo da instituição também, quem faz é o pessoal da limpeza que limpa o colchão, tá? Com relação ao preparo do leito ocupado, vocês irão ver que existem aí diferentes tipos de preparo do leito, tá? Então, aqui nós iremos falar sobre o leito ocupado. O que você vai necessitar? Sacos de roupas, forro de colchão, que precisa ser trocado apenas quando estiver sujo. Lembra que eu falei que nem sempre vai ser necessário trocar tudo, né? Então, o forro do colchão, ele só vai ser trocado quando houver necessidade que ele estiver sujo. Lenço de proteção do colchão, lençol de tratamento, lençol protetor do paciente, cobertor, colcha, forros impermeáveis ou lençóis de banho. Nem sempre você vai ter e nem sempre você vai utilizar, que é para caso o paciente faça xixi no leito, tá? Fronhas, cabeceira, luvas, toalha, desinfetante, né, para poder fazer a higienização do leito. E aqui nós temos o passo a passo, tá? Olha aqui. Esse daqui, deixa eu pegar aqui. Viram que esse lado aqui está o antigo, significa que é o que está sujo. E esse daqui já é o que está limpo, tá? Então, você vai lateralizar o paciente, puxar o máximo possível esses lençóis sujos até aqui próximo dele e já vai colocando o limpo aqui. É sempre bom ter ajuda, né, de mais um técnico, dois técnicos fazerem isso em um leito em que o paciente ele seja acamado. Você vai examinar o paciente para o potencial de incontinência ou para a drenagem excessiva sobre as roupas de cama, significa você vai avaliar esse paciente. Paciente, ele tem risco para ter incontinência urinária, que significa xixi excessivo, né, drenagem excessiva sobre as roupas de cama, ele não consegue controlar, ele tá com sonda vesical, né, que é aquela sonda para drenar essa urina e tá com extravasamento. Se sim, você vai colocar aí, né, o impermeável ou toalha, verificar o prontuário para as prescrições ou precaução específica relacionada ao posicionamento do paciente. Então, antes de realizar, parece ser simples, mas não é.
Antes de realizar a troca de roupa do leito, olhar o prontuário do paciente para verificar se tem aí alguma posição em específica que ele não pode ficar, para que você não vá trazer aí riscos para esse paciente. Explique o posicionamento para o cliente, observando que o cliente será solicitado a virar para um lado e rolar sobre a roupa de cama. Então, você vai sempre explicar para o paciente o que é que você vai fazer. Olha, nós iremos fazer a troca de roupa do seu leito, nós iremos precisar que você nos auxilie. Sempre que houver necessidade, nós iremos solicitar a você que vire para esse lado ou para outro lado, enfim, explicar o procedimento para o paciente. Fazer a higienização das mãos, calçar as luvas, tá? Ah, mas é só aí uma troca de roupa. Precisa trocar as luvas, calçar as luvas, lavar as mãos. Reunir o equipamento e arrumar a mesa ou a cadeira de cabeceira e remova o equipamento desnecessário, como a bandeja de refeição, né? Então, você vai remover tudo aquilo que pode atrapalhar você durante a troca da roupa do leito, organizar o material que você vai utilizar, colocar o biombo, se for necessário, para proporcionar privacidade para esse paciente, né? Ajuste a altura do leito até uma posição de trabalho confortável. Ajustar numa posição em que você se sinta confortável, você, profissional. Abaixe qualquer grade lateral elevada em um dos lados do leito. Você não vai baixar as duas grades, você vai baixar somente um lado, que é o que você vai utilizar no momento. Remova a luz de chamada, né? Afrouxe o lençol de proteção do cliente na parte dos pés da cama, começar sempre pelos pés, tá? Remova a colcha e o cobertor em separado. Quando estiverem sujos, você vai colocar no saco de roupas, que é o hamper, ou em um saco, né? Mantendo as roupas sujas longe do uniforme, nunca deixar encostar em você, tá? Quando o cobertor e a colcha devem ser reutilizados, né? Quando você for utilizar o cobertor e a colcha, você vai dobrá-los, colocar a roupa de cama dobrada sobre a costa da cabeceira. Você vai aplicar a roupa de cama na metade exposta do leito. Do leito significa o quê? Você vai lateralizar esse paciente, colocar ele de ladinho, retirar, sempre começar pelos pés até a cabeça. Você vai retirar o elástico e deixar ele bem encostado a esse paciente. Você já vai esticando o lençol limpo, tá? Desse lado aqui que você já retirou, né? Remova as roupas de cama suja ao dobrá-las em um feixe ou quadrado, com o lado sujo voltado para dentro e joga no saco de roupa suja ou no hamper. Assista o cliente a rolar de volta para a posição de decúbito dorsal. Reposicione o travesseiro. Evite levantar o colchão durante o procedimento. Você vai elevar a grade lateral quando apropriado e prepare o outro lado do leito do paciente. Então, aquele lado que o paciente estava, você já tirou, colocou os lençóis limpos, você vai deitar o paciente em decúbito dorsal, lembra? Decúbito dorsal, paciente que fica com o peito para cima. Depois você vai, né, levantar essa grade da que estava baixada, lateralizar o paciente para o lado esquerdo e você vai retirar aquele que estava sujo, tá? Retira totalmente, abaixa a grade, né, do lado direito, e você já vem puxando aquele que está limpo, que você tinha colocado só a metade, tá? Cubra o cliente com um lençol de tratamento e retire o lençol protetor e jogue no saco de roupas sujas. Posicione o paciente do lado oposto ao seu leito, virando em decúbito lateral e voltando para longe de você. Certifique-se de que a grade lateral do cliente esteja elevada, para que ele não venha cair, né? Ajuste o travesseiro sobre a cabeça do cliente. Afrouxe as roupas de cama de proteção do colchão, movendo da cabeceira para os pés. Seque qualquer umidade sobre o colchão exposto com toalha e desinfetante próprio. Certifique-se de que a superfície do colchão esteja seca antes de aplicar as roupas de cama. Então, certificar que
o colchão do paciente ele esteja seco, tá? Não pode colocar quando estiver úmido, porque isso vai ter a proliferação de micro-organismos. Troque a frônia, certifique que a luz chamada dentro do alcance do cliente. Retorne o leito à altura e posições confortáveis para aquele paciente. Você vai abrir as cortinas do quarto, reorganizar a mobília, descartar as roupas sujas no hamper da lavanderia, faça a higienização das mãos, pergunte se o paciente está confortável. Você vai inspecionar a pele das áreas de irritação, né? Lembram que sempre que você for dar banho no leito, trocar a roupa do leito, certificar que não tenha nenhuma lesão nesse paciente, principalmente nas extremidades onde ele tem contato da parte óssea, né, com esse colchão, com esses lençóis. Observar se ele apresenta sinais de fadiga, de espineia, desconforto respiratório, né? E com relação ao preparo do leito desocupado. Essa primeira parte que vocês viram, leito ocupado, que o paciente ele fica no leito. Leito desocupado, né? Você vai utilizar saco de roupa suja, forro de colchão, lençol protetor, que pode ser simples ou com elástico, lençol de cobertura, cobertor, colcha. O impermeável vai ser opcional, como eu já expliquei para vocês, né? Fronhas, mesa ou cadeira de cabeceira, luvas limpas, compressas e solução antisséptica. Tudo isso vai ser material que você vai utilizar, tá? Com relação ao passo a passo, você vai verificar se o cliente ficou incontinente ou se a drenagem em excesso está nas roupas de cama, né? Significa leito desocupado, o paciente ele recebeu alta, você precisa trocar aí, né? Essas roupas de cama, tá? Significa, pode ser também chamado de cama fechada, né? Você vai preparar esse leito já para vir outra pessoa. Então, se aquele paciente fez xixi, né, você vai observar isso também. Avalie as prescrições de atividade ou restrições de mobilidade no planejamento, quando o cliente pode levantar do leito para o procedimento. Abaixe qualquer grade lateral em ambos os lados do leito e eleve o leito até uma posição de trabalho confortável. Remova as roupas de cama sujas, coloque no saco de lavanderia, evite sacudir, abrir as roupas de cama sujas, reposicione o colchão e seque qualquer umidade usando uma compressa umedecida em solução antisséptica, seque por completo. Coloque toda a extensão de lençol protetor do colchão e coloque as fronhas. Coloque a luz de chamada dentro do alcance do cliente e assista o cliente ir até o leito. Arrume o quarto do cliente, remova, descarte os suplementos, faça a higienização das mãos, tá? E isso vai ser feito para minimizar a ansiedade e promover a cooperação, reduz a transmissão de micro-organismos, aumenta o conforto do cliente e minimiza a tensão sobre as costas do cliente também, tá? Isso é chamado aí de leito desocupado, tá? Pode ser quando o paciente ele recebe alta, pode ser quando o paciente foi fazer um exame fora daquela unidade hospitalar, ou ele saiu por alguns instantes, aí você já faz aí, né, essa troca do leito. Da roupa de cama, tá? Aqui nós temos a cama de operado. E aqui nós temos a cama fechada, a preparação do leito. É aquela que está desocupada, aguardando um novo paciente. Ela fica dessa forma, tá? Cama aberta é aquela que está ocupada pelo paciente que deambula ou não deambula, que fica com essa pequena abertura aqui. Você vai levantar só um lado. E a cama de operado é aquela que é feita para o paciente que vem da sala de cirurgia. Ela fica dessa forma, tá? Então, nós utilizamos isso como um meio, é como se fosse siglas, né? Para a gente já saber. Olha,
Se está preparado desse jeito, significa que esse leito aqui é para um paciente que ele vem da sala de cirurgia. Ah, tá dessa forma aqui porque o paciente ele está deambulando, né? Mas está ocupado esse leito. E quando está fechado é quando está, né, desocupada, aguardando um novo paciente, tá?